Boa noite, seguidores e seguidoras do portal DC+. Hoje seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Por ordem de sorteio, quem será a segunda entrevistada é a candidata à reeleição, a prefeita Elizabeth Schmidt, que concorre pelo partido União Brasil. As entrevistas têm duração de 1 hora para cada candidato e ficarão gravadas no portal DC+, www.dcmais.com.br. Além das perguntas elaboradas pela nossa equipe de jornalismo, os candidatos também vão responder a perguntas feitas pela população a partir de sorteio. Foi feito um sorteio de temas e as pessoas elaboraram perguntas a partir dos temas. Hoje, 2 delas serão direcionadas a Elizabeth Schmidt. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e ontem nós já iniciamos a série de entrevistas e elas seguem até sexta-feira. Então vamos falar um pouquinho da prefeita Elizabeth. A professora e atual prefeita Elizabeth Silveira Schmidt tem 73 anos e tenta a reeleição pela coligação A Força da Verdade. Foi eleita pela primeira vez em 2016 como vice-prefeita no segundo mandato de Marcelo Rangel. Em 2020, concorreu pela primeira vez à prefeitura e venceu no segundo turno. Antes, porém, Elizabeth já tinha participado de funções públicas como secretária municipal e também disputado o cargo como deputada federal. Bem-vinda, candidata. Muito obrigada, boa noite, Edilene, a todos os nossos seguidores, que ótima oportunidade de conversarmos. Estou à disposição. Muito obrigada. A senhora, como eu acabei de falar, inclusive, na nossa abertura, foi secretária municipal, vice-prefeita. Em 2020 foi eleita a primeira mulher prefeita de Ponta Grossa. E o que leva a senhora a tentar a reeleição? É o que eu ia dizer. Faltou dizer que eu sou a primeira prefeita, já fui a primeira vice e a primeira prefeita mulher eleita em Ponta Grossa em 200 anos. Eu não sou blogueira, não sou radialista, não tenho microfone, não sou política por profissão. Eu, na verdade, quero fazer o melhor pela minha cidade, pela cidade que eu amo de paixão, onde eu nasci, e fazer sempre o certo, doa a quem doer. Sempre o melhor para a nossa cidade com a força da verdade, como você acaba de me dizer, né? Eu tenho uma missão nessa vida. E a missão é cuidar das pessoas da nossa cidade. É cuidar de você, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, que é o futuro da nossa cidade. Candidata, em 2020, a senhora escolheu como seu vice-prefeito, que daí a chapa venceu, o policial militar da reserva, capitão Saulo. Ele estava naquela onda Bolsonaro, que também era um ex-militar do exército, enfim, estava essa onda, de militares disputando cargos. Inclusive, depois, em eleição para deputado, também vários foram eleitos, E eu quero saber como que foi essa relação de 4 anos com o capitão Saulo e por que nestas eleições a senhora escolheu um pastor evangélico como seu vice? Vejam só, são situações diferenciadas. Naquele primeiro momento, quem escolheu foi um grupo. O grupo que estava naquele momento montando uma chapa e foi escolhido. Agora, da mesma forma, só que um grupo de dois partidos somente, que foi União Brasil com o MDB. E o MDB indicou o pastor Moisés e mais alguns outros nomes. E olha, confesso que na hora de nós decidirmos em conjunto, nós começamos a contrapor todos os nossos ideais, todos os nossos costumes, os nossos valores, tudo aquilo que a gente tinha em comum, que foi muito especial. Então é por isso que o pastor Moisés, que é um homem íntegro, um homem de família, como eu e que pensa como eu, que é por isso que a gente então abraçou. E o capitão Saulo, naquele momento, realmente foi a opção
porque tinha acontecido um outro problema antes com relação ao vice, era uma outra pessoa indicada, e houve um problema assim durante esse percurso. Então foi o capitão Saulo, que eu conhecia muito pouco também, mas nós levamos esse período aí do jeito que deu. Não foi uma relação muito boa, isso eu confesso, porque nós pensávamos muito diferentes. E aí precisa saber ser vice. Eu soube ser vice. E eu acredito que o meu vice-capitão Saulo, em alguns momentos, ele não sabia ser vice. De que forma, assim, a senhora pode dar um exemplo? Não, umas questões assim meio que a gente não entrava em confronto, né? Então, aí não foi muito bom. Qual é o papel do vice? Que inclusive a senhora acabou de falar que já exerceu. Um vice está escrito na nossa lei orgânica do município. É o único cargo que tem direito a ócio e que só precisa obrigatoriamente trabalhar quando o prefeito ou a prefeita se afasta. Certo. Mas saber ser vice é saber estar no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa e com a ação certa. Sabendo que você não é o prefeito, você é só o vice. Vice é vice. Vamos falar também agora um pouquinho sobre transporte, mas antes vamos ouvir a pergunta do aposentado Paulo Furquim, de 72 anos. Eu queria saber da senhora sobre o transporte público de Ponta Grossa. Aí eu já emendo a pergunta dele. Vamos falar sobre o contrato de concessão com a Aviação Campos Gerais, né? Foram 20 anos de contrato, esse contrato já encerrou lá em 2023, houve uma prorrogação, depois foi aberta uma licitação, agora a licitação está suspensa pela Justiça, né? Qual a atual situação desse contrato? O que vai ser feito? Você acaba de dizer, está suspensa pela Justiça. Isso porque nós sofremos 3 impugnações de 3 empresas diferentes. E nós decidimos fazer uma análise muito bem feita em cima dessas impugnações, em cima desses problemas que eles apontaram, porque afinal serão mais 20 anos de concessão. Então é um assunto muito sério. Nós fizemos uma análise, estamos fazendo uma análise junto com a FIP, que foi a empresa contratada, a fundação contratada para fazermos todo esse processo. A lei foi encaminhada em 2022 para a Câmara. A Câmara demorou muito para votar, foi votar só em março ou abril, quando eu pedi um substitutivo para fazer com que houvesse rapidez nessa votação. E aí não dava mais tempo de fazer a licitação e, consequentemente, precisou ser prorrogado esse período, que agora começou o 2º ano, né? Espero que em breve nós voltemos ao edital de licitação valendo e que nós tenhamos 2 empresas vencedoras, já que são 2 lotes, com estratégias muito interessantes e importantes de melhorar a qualidade do nosso transporte coletivo, porque é o que mais as pessoas reclamam, né? Então, nós queremos melhores condições dentro dos ônibus, nós queremos ônibus elétricos, nós queremos ar-condicionado, nós teremos informações reais dentro do ônibus, nós queremos melhorias significativas para o nosso transporte coletivo, porque realmente serão 20 anos para frente aí de concessão. E a Prefeitura já entrou com algum recurso, alguma coisa contra essa suspensão? Como é que está? Sim, nós estamos trabalhando nisso, já foi enviado o recurso da Prefeitura, tão logo sai a decisão, nós vamos dar continuidade ao processo. E tem prazo para sair essa decisão ou não? Não, na Justiça não tem prazo. Enquanto isso pode ser prorrogado, inclusive, mais uma vez o contrato. Se for necessário, porque nós não podemos ficar sem transporte coletivo. E
A senhora ali falou da questão da Câmara, que foi mandado o projeto lá em 2022, demorou para ser votado. Qual a importância da Câmara de Vereadores para um prefeito? É enorme, porque legislativo com executivo e judiciário são os três poderes que precisam ser interligados, apesar de serem, cada um, ter a sua personalidade jurídica, né? Mas a Câmara com o executivo realmente precisa ter muita consonância, porque todos os projetos que nós enviamos para lá precisam ser avaliados e votados para que haja a sanção. Projetos que venham de lá também precisam estar em consonância, porque às vezes eles aprovam algum projeto que é impossível de se colocar, passa pelas comissões, é inconstitucional, então a gente tem que vetar, vai para a Câmara, ou veta, ou derruba o veto, né? Ou às vezes a gente deixa para promulgar, quando é um assunto muito polêmico, que eu não quero nem vetar e nem sancionar. Então, vai para a promulgação da Câmara. É importantíssimo que a gente tenha uma base forte no governo para defender os projetos que a gente acredita, porque nenhum prefeito quer ser prefeito para fazer algo que não seja bom para a população, né? E às vezes, por questões políticas, por birras políticas, isso pode cair por terra. E eu tive, graças a Deus, um período assim muito importante, muito interessante, porque eu tive o apoio da Câmara Municipal em todos os nossos projetos, né? Em maioria dos nossos projetos, nós conseguimos, por exemplo, cortar todos aqueles braços da Prefeitura que não tinham mais função social. A Câmara foi parceira. Em muitos outros processos, nós conseguimos vencer e ter os nossos projetos aprovados na Câmara. Hoje, como é a sua relação com a Câmara como um todo? Está natural e normal, justamente porque no último ano, no ano eleitoral, não tem muitos projetos que sejam polêmicos e que vão atrapalhar qualquer problema, não tenho problema nenhum. Saúde, vamos falar um pouquinho agora, prefeita. Municípios como Nilópolis, no Rio de Janeiro, Florianópolis, em Santa Catarina, Ibaiti, Londrina, aqui no Paraná, inauguraram nesse ano novos hospitais municipais. E em sua segunda gestão, Ponta Grossa voltará a ter um hospital municipal? Em hipótese alguma, porque eu já vivi, e essa cidade já viveu problemas terríveis com relação à saúde. Hoje, as pessoas estão querendo plantar uma ideia na população, em você que está nos assistindo, de que antes da Elizabeth, a saúde era mil maravilhas. Gente, tinha uma sala 10 no Hospital Amadeu Pupi, onde as pessoas eram internadas para morrer. Eram terríveis, as filas sempre foram, desde que eu me conheço por gente. Eu tive, infelizmente, uma pandemia única no mundo, né, em Ponta Grossa, como aconteceu, e uma epidemia de dengue, que foram dois problemas seríssimos que realmente fez com que o sistema de saúde do Paraná, e não só de Ponta Grossa, explodisse, né? Então, eu penso o seguinte, que quando, no primeiro ano da minha gestão, o nosso secretário de Fazenda fez uma prestação de contas dos 4 primeiros meses, primeiro quadrimestre, e ele pontuou o seguinte: nós investimos em 4 meses na saúde pública básica, nos nossos postinhos de saúde, 7 milhões e uns quebrados. E investimos em 2 hospitais, 77 milhões, que é a responsabilidade do governo do estado, média e alta complexidade. E isso explicava por que nós tínhamos 54 unidades básicas de saúde caindo aos pedaços. Porque não tinha dinheiro mesmo. Os hospitais eram 2 grandes funis, porque os hospitais eram porta aberta para toda a nossa região. E quem pagava a conta? Você. Ponta Grossa pagava a conta. E era justo isso? Não era justo isso. Nós tínhamos que colocar os pingos nos is. A responsabilidade do município é atenção básica.
Essa é responsabilidade do Estado, atenção, média e alta complexidade. Então foi o que nós fizemos, damos um nó nisso. O prefeito Marcelo Rangel começou o processo da passagem para o Estado do hospital infantil. E a Câmara aprovou quando eu já era prefeita. E nós consolidamos isso. O hospitalzinho que tinha 3 especialidades se transformou num hospitalzão, porque agora a maternidade tem 11 especialidades, com inúmeras UTIs. Cresceu muito e continua atendendo a toda a população ao redor da nossa cidade, né? E o Hospital Amadeu Pupi, da mesma forma. Nós estávamos com um problema seríssimo durante a pandemia, chovendo dentro do hospital, as pessoas sendo operadas, baldes e bacias. A vigilância sanitária queria interditar em plena pandemia. Eu não deixei, pelo amor de Deus, não podemos fazer isso. Mas eu fui avisando a todos avisando, porque todos os hospitais de Ponta Grossa e do Brasil inteiro, eles possuem para cada leito um AIH, que é o Estado que fornece. Nós tínhamos 45 AIHs no Hospital Amadeu Pupi. E eu precisava fazer alguma coisa. Pedi socorro para todo mundo, não recebi ajuda. E aí eu resolvi, então vamos fazer o projeto e vamos começar a fazer em fases, porque era muito caro. Fizemos a primeira fase do projeto. Nesse ínterim, o governador e o secretário Beto Preto acataram a passagem do Hospital Amadeu Pupi para a CESA e para o EPG como responsabilidade. Nós entregamos com todos os projetos para que esse hospital se transforme num hospital-dia, que é aquele onde as pessoas entram de manhã, fazem a cirurgia e vão para casa, a não ser que precisem ficar posando. De menor complexidade. Isso, de menor complexidade. Então, é essa a lógica de todo o processo, porque construir um hospital é uma coisa, o problema é manter o hospital, porque é muito caro. É um funil mesmo e nós precisávamos de colocar isso no lugar certo. Nós, inclusive, agora podemos investir e já investimos, vamos investir em todas as 54 unidades nossas. Estamos com quase 30 revitalizadas, reestruturadas. Tínhamos unidades básicas de saúde e alguns, por exemplo, o Rômulo Pazinato, do lado do terminal da Nova Rússia ali, que chovia mais dentro do que fora. O telhado e as paredes eram um mofo geral, era a coisa mais insalubre que podia existir para ser saúde, né? Então, nós estamos fazendo paulatinamente isso porque agora nós conseguimos investir mais. Obrigatoriamente, o orçamento tem que ser 15% investido na saúde. Nós estamos investindo 22%. Quer dizer, não estamos fazendo nenhuma economia na saúde. E o problema maior das nossas UPAs, com esse sistema explodindo no Paraná inteiro, é justamente o número de leitos, né? Que é para as pessoas ficarem aguardando os leitos que são do Estado. E nós temos, inclusive, uma medida judicial aqui que diz que não pode ninguém ficar mais do que 48 horas na UPA, né? E eu, então, decidi construir a UPA Alvaranas, porque o número da nossa população continua a mesma, mas nós vamos dividir essa clientela em 3 lugares. Lá na UPA Alvaranas vamos atender 100 mil pessoas que moram daquele lado, né? Então, eu fiz até o teste. Eu entrei no carro lá no Costa Rica e vim até a UPA Santa Paula, dá 18 quilômetros. Isso para quem tem carro. E quem não tem carro? Quanto tempo demora para chegar na UPA Santa Paula, né? Então, nós precisávamos fazer isso e nós vamos entregar essa UPA Alvaranas, se Deus quiser, até o final do ano aí funcionando, porque já está bem adiantado, né? E além do mais, nós temos outras medidas assim que eu gosto de falar aqui, que são as nossas propostas. Eu preciso fazer com que a cidade tenha gestão plena em saúde, que é a gestão feita pela prefeitura de todo o processo. Por isso que se chama SUS, Sistema Único de Saúde, onde, por exemplo, em Maringá,
a secretária já foi lá para fazer uma visita, como é que funciona a gestão plena? 50% das vagas são para o município, para evitar que as nossas pessoas daqui vão para outros lugares. De outros lugares eles podem vir para cá. Mesma coisa, um caso que aconteceu essa semana passada. Uma pessoa que estava aqui para uma cirurgia de joelho, aqui em Ponta Grossa, no número 1400 para fazer a cirurgia. Ele foi em Curitiba, marcaram dali 4 dias. Lá é gestão plena. Também tem que pactuar, nesse momento, de quanto por cento vai ficar de leitos para a cidade especificamente, né? E além de tudo, nós queremos fazer assim... Desculpe interromper, mas envolveria todos os hospitais da cidade que tem Todos, convênio, né? Por exemplo, todos. Santa Casa, todos eles, né? Todos os que têm SUS, né? Todos os que têm SUS. Quem gerencia todo esse processo seria a prefeitura. É a prefeitura hoje é a em SESA. Curitiba, em Londrina, em Maringá, em várias cidades, né? Aqui em Ponta Grossa hoje é a SESA. É a SESA. Nós queremos ter 2 UBSs móveis que vão atender nos locais mais distantes da cidade, né? Onde a população é menor, mas que também precisa desse atendimento bem específico. Eu penso assim que o CAC, que nós criamos, que foi o Centro de Atendimento à Criança, foi uma das soluções assim mais interessantes e mais importantes que nós fizemos. Foi uma decisão muito difícil naquele momento, porque eu fechei uma unidade básica de saúde para colocar o CAC e eu disse, vou alugar enquanto está sendo construída a nova SADI. E nós já construímos, já entregamos, já está tudo certo. E agora a minha meta no novo mandato vai ser fazer lá um super pai. Um super pai, porque é um atendimento que já é 24 horas, mas que não tem lá ainda, por exemplo, o serviço de raio-x. Tem que pegar uma criança que está ali e ir fazer o raio-x em outro local. Então, nós queremos aumentar aquele espaço e fazer com que os serviços aconteçam ali, junto no mesmo espaço, e por isso eu vou chamar de super pai. Vamos falar sobre educação agora um pouquinho. O que é preciso melhorar na educação de Ponta Grossa na visão da senhora? A Ponta Grossa, nesse momento, é referência para o estado do Paraná e para o Brasil. Nós estamos indo participar de inúmeros congressos e projetos apresentando como é a educação em tempo integral em Ponta Grossa. Porque nós temos algumas escolas ainda que são tempo parcial. Inclusive a pedido dos próprios pais, né? Mas eu penso que todo o número de pessoas que são envolvidas dentro do processo educacional, que é mais ou menos 4.000 pessoas, essas pessoas todas fazem parte de um ciclo enorme de processo que um depende do outro e que faz com que a nossa educação, a parte pedagógica, aconteça da melhor maneira possível. Porque existem os administradores, existem os serventes, existem os motoristas de ônibus, existem todos aqueles que fazem parte de todo esse processo, as merendeiras, as sem merenda. Você sabe quantas merendas são oferecidas por dia nas nossas escolas municipais? 90.000 crianças são servidas, algumas em 3 vezes por dia, outras 4 vezes por dia. Quer dizer, todo esse processo culmina num projeto pedagógico maravilhoso na nossa escola, porque nós temos programas especialíssimos, inclusive, em qualificação dos nossos profissionais, em valorização de todos os nossos profissionais, porque todos eles tiveram nosso plano de cargos e salários, que eu tive o prazer e a honra de fazer com que acontecesse para todos os servidores. Somente os professores tinham, e agora eles estão contemplados com tudo que eles precisavam. Aquilo que eu, enquanto professora, não tive, eu tive o prazer e a oportunidade de oferecer a eles.
Elas estão muito felizes por isso. E como fazer para que todo esse investimento, as merendas, a qualificação, reflita no IDEB melhor? Porque a gente teve recentemente a divulgação do IDEB e a nota de Ponta Grossa ficou abaixo da meta, né? O que fazer para que isso se reflita na nota? Da qual meta meta ficou abaixo? Da meta para 2021, que era previsto, né? Nem do estado do Paraná e nem do Brasil. Nós superamos em cima a meta desses índices, a nota de Ponta Grossa ficou abaixo da média estadual. Nós tínhamos 6,5 antes da pandemia. A pandemia provocou um problema muito sério com relação principalmente à alfabetização. Sim. Aí no novo período nós fomos para 6,2 e nós estávamos agora prevendo 6,7 e saiu o 6,5. E nós todos estamos indignados e já fizemos, inclusive, uma apelação ao sistema todo do IDEB, justamente porque em todas as nossas contas o nosso número é 6,7. Não recebemos ainda a resposta. Mas eu tenho... Eu vou só interromper um pouquinho, porque a gente falou IDEB e acho que nos esclareceu muito bem para quem nos assiste, né? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em que o MEC avalia o ensino, né, no Brasil todo. Exato. Desculpa. Então, nós estamos conscientes que a nossa nota é 6,7 e que a gente superou a defasagem que houve de 6,2 para 6,7. Conseguiu recuperar o patamar. Estamos recuperando esse patamar, porque foi muito difícil mesmo. Alfabetizar através de uma telinha não é para qualquer um, né? Então, a alfabetização dessas crianças, ela foi muito mais tarde, né? Sim. Para poder recuperar tudo isso. Mas o programa Sinapses Criativas que nós temos, e que eu sempre digo para as crianças assim, o que nós temos aqui dentro? Eles gritam para mim, crânio, cérebro. Aí eu digo, e dentro disso o que tem? Tem neurônios que se conversam, o tico e o teco. E as sinapses criativas é para isso, é fazer com que as crianças façam com que o seu pensamento criativo aconteça, sua criação aconteça. Então, quando nós temos programas como o English for Kids, fazendo com que as nossas crianças tenham inglês na escola desde 4 anos... Chega a ser ensino bilíngue? Não é bilíngue, porque bilíngue, quando o ensino de português, de matemática, de história, é em inglês. Não é o caso, eles têm aulas de inglês. E tem previsão de implantar bilíngue? Bilíngue é muito difícil nós conseguirmos e prevermos isso acontecer. É muito difícil, isso não vai acontecer tão cedo, né? Se alguém prometer isso, é impossível. Mas eu penso assim que nós temos que preparar as nossas crianças para uma Ponta Grossa cada vez mais internacional, né? Porque é isso que nós estamos. Nós somos provincianos, mas já somos cosmopolitas. Sim. Nós temos um alcance para o mundo. E os nossos laboratórios de aprendizagem criativa, onde as crianças têm aula de robótica, vocês precisam ver, junto comigo, o que as crianças fazem. Eles mostram e me ensinam, como fazer com o fio vermelho e o fio azul, como é que acende a luz do jacarezinho, como é que fazer com que os ônibus que eles construíram com rodinhas de tampinhas e com caixa de leite, andem sozinhos em cima de uma mesa, vão e voltam, o que precisa fazer? Eles me ensinam a fazer isso. Eles estão tendo aula de robótica. Imagine o futuro dessas crianças daqui a 10, 15, 20 anos. Nós estamos plantando o futuro nessas crianças. E com certeza essa nota de IDEB aí vai explodir logo, logo, porque nós teremos resultados de tudo isso, né? Eu estou, assim, bastante satisfeita com o trabalho que as nossas professoras, que as nossas merendeiras, que as nossas serventes, que todo o trabalho os nossos motoristas fazem lá, toda a equipe pedagógica que nós temos, a nossa secretária, que é uma secretária que é profissional da educação da nossa rede de ensino. Então, eu fico orgulhosa em olhar lá, Secretaria Municipal de Educação, com o nome de uma professora que foi a primeira professora do Paraná, Júlia Vanderlei, e era pontagrossense, né? Candidata, estamos na última semana de agosto
E o que a senhora tem a dizer aos pais que estão sem uniforme para vestir nos filhos? Essa afirmativa que você fez não é verdadeira. Não tem nenhuma criança sem uniforme. Se elas não colocam uniforme para a escola é porque não querem. Porque todas as crianças receberam em 2021 e em 2022 os uniformes. Todas receberam todos os uniformes novos. Em 2023 e 2024, todos os alunos novos que entraram na rede municipal receberam também os seus uniformes. Nós inauguramos várias escolas, entregamos uniformes para todas as crianças. E nós temos um estoque de uniformes que são do modelo antigo ainda guardado no nosso almoxarifado. É só a diretora pedir uma criança que está sem uniforme, que ficou muito pequeno demais, que não dá, que a gente manda. Esse não é o problema. O que está acontecendo? Nós começamos, no final do ano passado, um processo licitatório para os uniformes. A lei nova é uma lei muito exigente. E nós tivemos 29 empresas participando desse processo. Porque nós temos um uniforme novo aí, de maior qualidade, de maior número de peças diferenciadas. De peças diferenciadas mesmo, porque antes era a calça, a camisa, a manga curta, manga longa. Agora nós vamos ter os shorts saia, vamos ter um suéter, vamos ter a jaqueta com capuz, vamos ter papete, sandália, vamos ter tênis para todas as crianças. Então, é um processo de um volume enorme em questão de reais, né? São mais de 17 milhões de reais esse processo. E cada empresa dessa tem 20 dias para apresentar a prova de que ela é capaz de fazer isso, capacidade técnica, documentos enormes. E nós estamos na empresa número 14. É um processo longo, então, é um processo longo de licitação, mas que eu faço questão que seja transparente, que seja livre, aberto, sem amarra, sem fazer com que as coisas aconteçam, sem estar dentro da lei. Então, é um processo que logo vai terminar, porque eu já sei que as papetes já têm vencedor, as meias já têm vencedor, parece que os tênis lotes, também então. São lotes. Os tênis parece que também já. Então, o uniforme em si, porque o uniforme chama-se uniforme, é para ser igual para todo mundo. Não adianta a gente querer dizer que aqui em Ponta Grossa nós temos, porque a gente não tem. Nós temos inclusive uma lei que é a 12222, que diz assim: se você quiser comprar de produtor, fornecedor local, você pode pagar até 10% a mais no preço, contanto que exista a indústria. Tem indústria de tênis em Ponta Grossa? Não tem. De papete em Ponta Grossa? Não tem. Tem grandes indústrias que fazem uniformes para 32 mil alunos? Não tem. 32 mil alunos quer dizer criança de 0 até 10, 11 anos. Todas as crianças têm projetos para eles de uniforme. Inclusive, os bebezinhos, eles têm colchonetes, eles têm cobertores, eles têm roupinha. É um show, gente. O que a gente já faz. O que a gente vai fazer agora com essa nova licitação vai ser muito melhor, com melhor qualidade. Incrementar, ainda. Né? Prefeita, tivemos um aumento na frota de veículos aí nos últimos 10 anos, cresceu 47%. E a cidade, com isso, foi tendo que tirar vagas de estacionamento das ruas para que o trânsito pudesse fluir, né? E agora muita gente está se obrigando, muitos motoristas se obrigam a estacionar em vagas particulares, né, estacionamentos particulares, inclusive próximo a hospitais, tendo que pagar por essa vaga, né? Como agir diante desses estacionamentos regulamentados? Existe uma forma
de estacionamento particular, quero dizer, existe uma forma da prefeitura regulamentar os preços desses estacionamentos, uma vez que eles estão suprindo uma demanda que o poder público não consegue atender? Eu não acho que isso é responsabilidade do poder público, em primeiro lugar. Eu penso que são 240 mil veículos rodando na nossa cidade. É um número muito expressivo. Bem considerável. Considerável. A nossa cidade é uma cidade de 200 anos, que tem ruas estreitas. Nós não podemos demolir os prédios para aumentar as ruas. Nós temos que tomar algumas decisões para essa fluidez no trânsito aconteça. E as primeiras medidas de algum tempo já foi fazer o estacionamento regulamentado, que hoje é muito pouco o que entra nos cofres da prefeitura, porque tem um carro que vai rodando e que vai automaticamente fazendo o estacionamento acontecer. Fazendo, né? a cobrança. A cobrança desse estacionamento, ou melhor, avisando. A pessoa não vai ser multada por isso. Né? Não vai ser multada por isso. E esse é um ônus que não é somente Ponta Grossa que acontece. Quanto maior vai ficando a cidade, menor vai ficando o número de estacionamentos, porque nós temos que tomar atitudes. E aí existe um outro veio de comercialização, né? Que é o estacionamento particular, e que eu não posso mandar no que você faz, no que você faz, no que não você faz, né? A não ser que um vereador faça uma lei que estabeleça isso, né? Mas eu acredito que a única saída é justamente que aconteçam mais estacionamentos particulares na nossa cidade, porque aí a gente vai ter onde parar. Porque aonde eu vou em Curitiba, aonde eu vou em São Paulo, aonde eu vou em Londrina, aonde eu vou em Maringá, é assim. E a Ponta Grossa cresceu e é uma grande cidade, não é mais a cidadezinha dos carroções. E a questão é mesmo do valor, né? Que hoje, ainda em Ponta Grossa, digamos, seja um preço mais ou menos razoável. Mas em outros lugares já se cobra, às vezes, R$50 para você deixar um carro, né? Existe essa perspectiva disso acontecer aqui também? Não, isso é absurdo, né? Aí que, na verdade, nesse ponto que eu quero chegar. Existe como depois, como a senhora mesmo falou, talvez um vereador possa fazer uma lei para regulamentar esse valor. Não sei se isso é possível, mas é algo a se pensar, né? Mas eu acredito, assim, que quando a gente vai a Curitiba, né? E que a gente fica horas querendo andar, não tem fluidez. É o mesmo problema que aconteceu lá, né? E que até hoje a solução não existe. Aqui na nossa cidade, por exemplo, eu já pedi, inclusive, um estudo com relação a essa fluidez no trânsito, que é importante a gente comentar sobre isso. Lá, aquele acesso ao Costa Rica, lá perto do túnel, que eu apresentei, está no jornal de vocês, hoje ainda eu vi, né? O projeto novo, que a gente já começou pela duplicação da Valério Ronque ali. Nós vamos ter 2 rotatórias, uma antes da ponte e uma depois, lá subindo, lá para cima. Nós precisamos fazer, todos os governantes precisam fazer alguma coisa. Mas sabe que horas, de que horas até que horas isso acontece? É 17h45 a 18h15. É o momento do pico. É o pico. Né? Onde é meia hora de problema sério no trânsito em muitos pontos da nossa cidade. Mas nós precisamos entender que Ponta Grossa cresceu. É cedo para falar em rodízio de placas? Ah, não, tá louco. Isso só São Paulo. Só São Paulo, por enquanto. Agora a gente vai ouvir a pergunta da vendedora Solange Genes, de 47 anos. Ela vai fazer uma pergunta para a senhora. Tá. Qual a pergunta que a senhora tem a fazer a respeito desse tema? Praças e parques, mais segurança, né? As praças, os parques estão meio abandonados aqui em Ponta Grossa, né? Então a gente pede, né, para as autoridades, né, tomar uma providência, ter mais
policiamento, cuidar mais das nossas praças, dos parques, porque vem muito idoso, vem muita criança, né? Tinha que ter mais flores, mais árvores, né? Vem muito turista também, ó. Hoje veio os turistas de Holanda tomar caldo aqui com nós, vem muito da Venezuela, vem de São Paulo, Rio de Janeiro, eles gostam de tirar foto aqui e falam sobre a praça. Nossa, não tem flores, né? É meio abandonadinha, a gente não sabe nem o que falar para eles, né? Então vamos pedir para nossas autoridades aí, quem, né, for ganhar as eleições, que cuide da nossa praça, né? Ainda mais o Ponto Azul aqui no centro da cidade, o coração de Ponta Grossa, né? Vamos cuidar aí da praça, dos parques, para as crianças, para os idosos, para os jovens, né? Para quem vende aqui, a gente vende calda de cana, o pessoal do artesanato, né? Tá aí a minha pergunta para eles. Então tá bom, muito obrigada. Sabem quantas praças nós temos em Ponta Grossa? Vocês vão cair da cadeira agora. 223 praças nós temos em Ponta Grossa. E eu tenho um orgulho danado de ver que as nossas praças já estão com uma outra cara. Já faz algum tempo. Nós já temos flores, nós já temos no Ponto Azul, onde ela falou aqui, um espaço maravilhoso da cultura, onde as pessoas podem lá usufruir daquilo que o pontagrossense produz. Nós temos feirinha do artesanato, nós temos brechó na frente do Ponto Azul, lá onde antigamente os ônibus paravam, e eu lembro bem desse antigamente aí. Nós temos árvores muito antigas nessa praça, a Praça Barão do Rio Branco. E inclusive, algumas caíram com chuvas, né, que aconteceram, e o policiamento dessas praças, depois que nós conseguimos contratar 100 novos guardas municipais, eles estão indo 2 a 2, 3 a 3, e tudo está mudando. Tem um problema muito sério na nossa cidade, que é um problema dos moradores de rua, que nós estamos tentando fazer com que eles sejam salvos dessa condição, né? Mas sabe o que eu vejo? Tem pessoas querendo acabar com o pobre. Nós temos que acabar com a pobreza. Tem que ser outro processo diferente. Nós vamos levar as pessoas para o acolhimento, para as pessoas serem ouvidas, para saírem de lá. E o que eu vejo na Praça Barão do Rio Branco são crianças e pais brincando na praça. Eu não vejo essa vergonha que ela diz que tem na Praça Barão do Rio Branco. Na Praça Barão do Guaraúna ainda tinha um pouquinho mais de dificuldade, agora também já mudou bastante. Mas nós temos 223 praças para cuidar. E hoje ainda eu fui gravar na Praça Ciro Tozeto, lá na Santa Paula. Fazem 8 meses que nós inauguramos essa praça. Uma praça lindíssima, com piso emborrachado. E eu até gravei um vídeo lá, porque eu fiquei tão triste, porque toda a grade de proteção estava inteira arrebentada, as lixeiras todas arrebentadas, os brinquedos quebrados em 8 meses. Quer dizer, a população também precisa dar a sua parte. Não é só dizer, apontar o dedo e dizer aquilo ali está errado, mas o que eu estou fazendo para isso? Traga uma mudinha e plante. Deixa a praça mais bonita. Eu vou aproveitar que a senhora falou disso, do apoio da população, né? Para falar um pouquinho sobre campanhas de conscientização. Inclusive uma dessa, né, que seria uma campanha para conscientizar as pessoas a cuidarem das praças, né? Agora nós estávamos, a semana passada e no início dessa semana, sofrendo com queimadas, né? Também temos outro problema grave, que são os animais abandonados. Um outro problema, jogar lixo na rua, que vai lá, vem uma chuva e causa aquele alagamento, enfim. As pessoas mesmo acabam sendo prejudicadas com isso, né? É uma situações em que a prefeitura não tem controle, não tem como, né? O que faz é fiscalizar, multar, uma forma de remediar.
eu quero saber da senhora, quais serão as campanhas permanentes que a senhora pretende adotar nos próximos anos para diminuir esse tipo de problema? Nós temos inúmeras campanhas específicas, inclusive através da Guarda Municipal, por exemplo, lá nas escolas, porque a mudança ela só vai acontecer a partir da educação. Essa transformação que nós queremos, ela sempre tem que partir das crianças, né? Eu tenho certeza que quem fez esse estrago na praça não foi criança. Não foi criança, porque a criança cuida, né? E ela, inclusive, ensina as pessoas a fazerem isso. E em todas as nossas secretarias, na área da cultura, na área do esporte, na área do turismo, as campanhas elas existem para fortalecer a nossa cidade e fazer com que a pessoa se sinta dona dessa cidade, né? Porque a cidade tem 358 mil donos, a cidade é delas, a cidade é das pessoas e as pessoas que precisam cuidar dela. Então eu conclamo sempre em todas as nossas reuniões de secretariado que todas as secretarias elas estejam interligadas para fazer com que essa preservação da nossa cidade aconteça, inclusive com campanhas de inovação, que é um trabalho muito integrado na nossa gestão, sabe? A inovação, ela acontece fazendo uma coisa diferente. Não é somente com compra de grandes equipamentos, como nós fizemos na educação, por exemplo. Nós compramos muitos equipamentos, desde notebooks para as crianças, para os professores, TVs digitais, telas digitais também, mas a inovação, quem produz são as professoras. Então, são as pessoas que estão sendo impactadas e que precisam ter essa mudança de postura, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar sempre, isso é interminável. Ali nós estávamos falando também sobre praças e parques. A senhora assumiu a prefeitura com a perspectiva de dar continuidade ao Lago 2, né? E por que as obras estão paradas? Pois olha, o Lago 2 e o Lago 3 são projetos que nós recebemos prontos para dar continuidade. E nós licitamos o Lago 2, eu fui visitar, fiz vídeos várias vezes, o Lago 2 estava indo de vento em popa, uma empresa muito boa que ganhou a licitação, e de repente começou a ter problema, e daí nós descobrimos o que houve. Infelizmente, os projetos foram muito mal feitos. Eles não pensaram no impacto que o Lago 2 iria fazer no Lago 1, que já estava pronto. Então, essa água começou a voltar para o Lago 2. E isso impactou, não dá para continuar. Nós tivemos que paralisar as obras para fazer um novo projeto, que está praticamente terminado agora, para daí nós reiniciarmos a construção do Lago 2. Ainda por cima, tivemos um assoreamento muito grande, que desceu toda aquela terra arada por ocasião das chuvas do final do ano passado, né? Que prejudicou mais ainda. Tivemos um problema sério de mortandade de peixes, que não tinha nada a ver com nenhum desses problemas. Era um problema sério lá. Era mais um problema. Era mais um problema, né? Mas nós vamos continuar com o Lago 2, no que esse projeto esteja a ponto de ser executado, porque, infelizmente, o projeto estava errado. Alguma previsão para que isso aconteça? Não vou te dizer a data para isso, porque a gente não sabe exatamente quando vai ficar pronto, e se eu disser uma data, depois você vai dizer, a senhora falou que ia ser em outubro, e eu não vou falar. Ali no seu projeto, nas suas propostas, né, apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, né, todos os candidatos têm que apresentar essas propostas, né, registrar. A senhora fala, nesse plano de governo, a criação de uma agência de combate à corrupção. Significa que foram identificados casos de corrupção na prefeitura ou é apenas uma prevenção? Eu penso o seguinte,
Já tivemos muitos e muitos casos em anos anteriores aí, do GAECO bater na prefeitura, em autarquias, em Prolare. Tivemos problemas muito sérios. No meu mandato, graças a Deus, nada disso aconteceu, porque eu pedi muita proteção para a Procuradoria e para a Controladoria do município, que realmente eu brinco sempre com eles, são aqueles que não deixam a gente fazer nada, mas eles estão protegendo o nosso mandato, né, e a nossa gestão com relação a qualquer coisa que não esteja dentro dos conformes. E nós recebemos do senador Sérgio Moro uma proposta, uma ideia muito interessante. Ele é do mesmo partido meu, que é a União Brasil, né? Esteve aqui conosco, nos prestando apoio, e ele apresenta essa ideia, que é criar uma agência que vai fortalecer a Controladoria e a Procuradoria e fazer também a Corregedoria, tudo junto, com uma ideia diferenciada com relação ao mandato de quem vai ser o presidente, o secretário principal, para que ele não tenha atrelamento e não possa ser mandado embora porque ele não fez alguma coisa que o prefeito não gostou, né? A não ser que ele tenha um problema sério e daí precisa ser demitido. E, então, eu acredito que é uma agência que vai assegurar que nunca mais vai acontecer nada nessa cidade que seja de ruim, né? Com relação a isso que era típico da velha política, né? A velha política aí que está rondando muitas e muitas pessoas, ela foi marcada por problemas muito sérios, né? E eu, como só gosto de fazer a política séria e honesta, vamos fazer com que a agência funcione. Essa agência seria um órgão independente da prefeitura? Seria um órgão da prefeitura, tipo uma autarquia, mas independente. É uma agência, né? Que tem principalmente por isso, a questão do secretário ser uma pessoa com mandato. Que não vai acabar o mandato dele junto com o mandato do prefeito. Né? Porque tem uma continuidade. Uma autonomia, não tem essa ligação, exatamente. Né, política. A senhora já, agora, né, prefeita, foi vice-prefeita, foi candidata a deputada federal também lá em 2014. Qual seria um cargo político que a senhora almeja além de ser prefeita? Pois olha, você disse no começo já, eu tenho 73 anos. E eu respondi para você, eu não sou política profissional. Eu não tenho nenhuma aspiração para frente. E, na verdade, eu nunca nem aspirei ser prefeita. Eu não sonhei que eu tinha que ser prefeita. A providência divina fez com que as coisas se encaminhassem e eu fosse a prefeita hoje. E os problemas sérios que eu enfrentei enquanto prefeita, os desafios enormes, como a pandemia, como a epidemia de dengue, como os destelhamentos, mil problemas, porque ser prefeita não é fácil. Sim. Você tenta resolver um problema aqui, ou melhor, você soluciona o problema. Você comemora, brota 10 do lado de cá, né? Eu penso que tudo aquilo que eu coloquei como plano de governo, já que eu estava dentro daquele processo, eu não consegui terminar tudo. Eu não consegui fazer tudo que eu queria. Eu preciso completar esse processo todo com mais um mandato. Justamente porque era o combinado dentro do grupo nosso que nós tínhamos. Que eu teria 8 anos para executar tudo que eu pudesse executar. Então é por isso que eu estou dentro desse processo agora, mais uma vez, de campanha política, junto com o pastor Moisés Faria, né? Para que a gente faça tudo o que a gente puder e o melhor que puder para a cidade de Ponta Grossa, né? E tem algum tema que eu não tenha perguntado, que a senhora acha importante de ser abordado? Não, eu só acredito que... Não sei se a gente já está no finalzinho, ó. Temos 7 minutos. Estamos nos 7 minutos. O que podia ser? Eu tenho alguns projetos bem interessantes que eu me inspirei, inclusive, em Curitiba,
que é um projeto que nós vamos dividir a cidade em quadrantes e vamos fazer um espaço que se chama Resolva, que é um lugar onde fossem mini prefeituras, onde todos os serviços podem estar lá acessados pela comunidade, pelos cidadãos daquela região, porque vai facilitar muito a vida deles, para resolver os problemas deles, mais perto da onde eles moram. Lá em Curitiba, que a senhora se inspirou, tem subprefeituras lá. Isso, das subprefeituras, né? Aqui nós vamos dar o nome de Resolva. E também nós vamos fazer um projeto que eu acho que é bem interessante de dizer aqui, que é o programa Capaz. Eu sou capaz de fazer o que eu quiser se eu estiver qualificado, se eu estudar, se eu fizer jus a isso. Porque a nossa cidade ela está sendo a cereja do bolo do estado do Paraná. As grandes indústrias estão chegando. Só essa semana eu tive 5 visitas. Nós vamos ter muito emprego para oferecer. E essas pessoas precisam estar capacitadas para isso. Então, por exemplo, logo, logo, a Nissin vai estar oferecendo empregos. Nós precisamos de pessoas que sejam capazes de responder a isso. Porque nós já temos as nossas universidades, as nossas escolas de ensino médio, o nosso Senai, Senac, SESI, que fazem essa formação, né? Então, nós queremos fortalecer mais ainda essa formação dessas pessoas com qualificação voltada àquilo que a empresa precisa. O que é que ele precisa? É torneiro mecânico? Vamos formar torneiro mecânico. É padeiro? Nós já temos uma escola, que é a padaria Tia Anastácia, que já está formando padeiros. Né? Justamente para suprir uma necessidade, Exatamente. Que havia falta de padeiros na cidade. A gente notou isso e nós fizemos, em conjunto com o Rotary, Uruguaianas, Alagados e Sabará, fizemos esse projeto, eles compraram todos os equipamentos e a gente está fazendo junto com o Senac. Então, corresponder às expectativas das indústrias que vêm. Porque eu tenho ouvido de muitos e muitos empresários que realmente Ponta Grossa é muito privilegiada, porque a mão de obra oferecida pela nossa cidade é uma mão de obra muito competente e muito assídua. Não existe muita rotatividade de pessoas no trabalho, né? Então, eu vim hoje ainda do Distrito Industrial, orgulhosa demais de ver os nossos asfaltos lá, que a gente nem teve tempo de falar, né? Mas olha, que coisa mais linda que está o distrito, que eu tinha vergonha do maior parque industrial do estado, do interior do estado do Paraná, não ter asfalto. E agora está tudo lindo, maravilhoso lá, está muito bonito. E não é à toa que nós temos o maior PIB per capita, que nós podemos dizer, do estado do Paraná, em Ponta Grossa. E o valor agregado, nós estamos só depois de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Né? Nós crescemos 26% de um ano para o outro. A nossa produção bruta, que em 2020 era 10 bilhões de reais, você produziu 10 bilhões de reais em 2020. Em 2023, quase duplicou, quase 20 bilhões de reais, que é a soma de todo o nosso trabalho. Então, é você que está nos assistindo aí, que faz a cidade ser a cidade linda, maravilhosa que ela é. Você se olha na bandeira lá, quando ela está tremulando, e se veja lá, porque eu, o pastor Moisés, e mais milhares de pessoas que são do bem e que são da verdade, estão conosco. Venha conosco, você também, porque a força da verdade está conosco. E nós queremos que vocês estejam conosco, União 44. Se puder dizer já isso, já disse agora, né? Então, é no dia 6 de outubro, o dia da eleição, né? Tem mais alguma questão? Eu acho que encerramos por aqui, prefeita. Já temos ali um pouquinho de tempo, a não ser que a senhora queira enviar uma última mensagem para o nosso eleitor. Eu quero dizer o seguinte, que foi muito feliz
o dia que o governador me instigou a prometer 100% de asfalto na nossa cidade. O amor que eu tenho pela cidade é tão grande, que eu prometi para mim, antes de prometer para você. E até o final do ano, nós teremos 100% de asfalto, ou já executado, ou em execução, ou em processo licitatório, ou licitado, ou em projetos para licitar. Mas nós estamos avançando e muito, porque nós tínhamos 30% da nossa cidade que era rua de terra. E agora o que eu ouço as pessoas dizerem, que eu mudei a qualidade de vida deles, eu digo, não sou eu, é o dinheiro de vocês que está voltando para vocês. São serviços que nós podemos ofertar para a nossa população cada vez de melhor qualidade. Para a qualidade de vida de todos vocês. Nós queremos vocês felizes. Perfeita, candidata. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela sua participação na nossa série de entrevistas. E agradeço a você também, seguidor, seguidora do Portal DC+, por nos acompanhar até aqui. Essa entrevista, ela fica gravada lá no nosso site, no www.dcmais.com.br, para ser vista e revista. E eu convido também você amanhã a estar novamente com a gente, quarta-feira, dia 28, para mais um candidato que será entrevistado. Será o candidato Dr. Magnus Zinelato, do Novo. Mas eu tenho um aviso importante para você. Amanhã a entrevista acontecerá 12h30, 12h30, lá na hora do almoço. E não às 19 horas, como está sendo as outras entrevistas. Foi um pedido da assessoria do candidato, essa troca de horário. Às 19 horas, amanhã vai acontecer um debate na UEPG, então a gente entende que talvez até a entrevista poderia atrapalhar essa questão do debate. Então, por isso, nós avaliamos e aceitamos a troca de horário. Então, não perca amanhã, bem mais cedo, 12h30, a entrevista com o candidato Magnus Zinelato, do Novo. Um abraço e até amanhã.